Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um videocast da Energisaprev. Hoje nós falaremos sobre os investimentos da entidade, como foi o cenário internacional e local no mês de setembro e também a rentabilidade dos planos Energisa CD e Energisa Sudeste. Quem está comigo aqui hoje é o Wellington, nosso diretor de investimentos. Seja muito bem-vindo, Wellington. Olá, Débora. Olá, Lucas. Olá a todos. E também temos o Lucas, que é o nosso analista de investimentos. Seja muito bem-vindo, Lucas. Olá, Débora. Olá, Wellington. É um prazer estar aqui novamente. Bom, para a gente começar, Lucas, eu queria que você desse um panorama geral sobre como que foi o cenário internacional no mês de setembro. Perfeito, Débora. Bom, durante o mês de setembro, nós observamos aí uma melhora dentro dessas perspectivas globais, principalmente por dois gatilhos. O primeiro deles a gente pode considerar aí o corte de juros, pelo Fed, o Banco Central Americano, que reduziu a sua taxa básica de juros em 50 bips. Esse movimento de política monetária do Fed indica ali que tem uma perspectiva de trazer a inflação do país para dentro da meta e também ali um mercado de trabalho menos aquecido, E um segundo gatilho a gente pode considerar o corte de juros pelo Banco Central Europeu, que cortou em menor magnitude, mas também reduziu ali em 25 bips a sua taxa básica de juros. Porém, o Banco Central Europeu indicou ali que vai depender de alguns dados econômicos para direcionar aí a sua política monetária. Um outro grande destaque também é o mercado imobiliário dentro da China, que está passando por alguns desafios. Para conter esses desafios, o governo cortou as taxas de juros e também adotou medidas ali como aumentar a liquidez e também ali facilitar o crédito dentro do mercado. Certo. E Lucas, como que tudo isso afetou o Brasil e o que você pode falar para a gente na área de investimentos no cenário local? Beleza. No cenário nacional, a gente está um pouco na contramão do cenário internacional. No mês de setembro, o Copom, Comitê de Política Monetária, optou por aumentar os juros em 25 bips, deixando a Selic em 10,75% ao ano. Isso reflete ali uma preocupação do Copom com o cenário inflacionário no futuro. Certo. E também uma incerteza ali em relação aí, a um cenário fiscal um pouco desequilibrado dentro do nosso país. Uhum. Esse movimento, ele resultou em um aumento da curva de juros, o que afeta aí diretamente o desempenho de alguns ativos de renda fixa. Eu trouxe como exemplo aqui dois índices, o índice IMAB5 e o índice IMAB5+. O índice IMAB5 é um índice que trata ali o desempenho dos ativos indexados à inflação com vencimentos de até 5 anos. Esse índice fechou o mês com resultado positivo de 0,40%, enquanto o índice IMAB5+, que reflete aí o desempenho dos títulos indexados à inflação com vencimentos maiores de 5 anos, fechou aí o mês com resultado negativo de menos 1,42%. Entendi. Interessante. E Lucas, outra coisa que afeta bastante, a gente vê os investimentos, é a Bolsa de Valores, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que foi o desempenho da Bolsa no mês de setembro. Com certeza, Débora. Quando a gente está em um cenário assim, de aumento de juros, geralmente a Bolsa ela tende a ter um desempenho ali um pouco negativo, E não foi diferente no mês de setembro. O Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores, fechou um mês com resultado de 3,1% negativo, contrastando aí com os mercados internacionais. Eu trouxe como, por exemplo, o índice S&P e o índice Nasdaq, que são aí os dois principais índices da Bolsa Americana, que acumularam aí uma alta no 5º mês consecutivo. E essa diferença ela foi impulsionada pelas incertezas, novamente aí do cenário fiscal e também pelo esse aumento da taxa de juros que trouxe essa maior volatilidade dentro do mercado de renda variável. Entendi, Lucas. Agora que você já deu um panorama em geral, sobre o cenário local, internacional, eu queria que o Wellington falasse um pouquinho sobre como que foi o desempenho dos planos Energisa CD e Energisa Sudeste, se tratando de rentabilidade no mês de setembro. Wellington. Olá a todos. Boa pergunta, Débora. E aqui a gente quer explicar um pouco do retorno, principalmente dos dois planos nossos que são marcados a mercados, que sofreram bastante. E isso se deu por conta da renda fixa, O Lucas falou um pouco ali de corte de juros americano e falou de elevação de juros no Brasil, Quando a gente elaborou as políticas de investimento lá no ano passado, as políticas de investimento têm como meta para o plano Energisa IPCA mais 6,38. Tá. Então o que a gente imaginava lá no ano passado e a partir de janeiro? Que os ativos de renda fixa, especialmente as NTNBs, eles tivessem um rendimento maior. E a gente imaginava que o corte de juros lá do Banco Central Americano, que ele veio elevando juros durante
bastante tempo para conter a inflação, e isso ia acontecer já no primeiro trimestre do ano passado. A gente vem falando isso durante todo o ano. E por aqui, a renda fixa também sofre muito com os juros no Brasil. Então a gente tinha um Banco Central nosso cortando os juros, Tá. e com o corte de juros americano a gente achava que isso era um cenário perfeito para esses ativos ter uma rentabilidade boa. Sim. E o que aconteceu agora na última reunião foi que o Banco Central americano o Banco Central brasileiro, aliás, não americano, o americano cortou, o daqui elevou juros por incerteza fiscal. Então, falando um pouco do rendimento dos dois planos, eles sofreram justamente por isso. A carteira do Plano Energisa hoje, ela tem mais de 50% em Tesouro IPCA. Tesouro IPCA é aquele que o brasileiro compra lá no Tesouro Direto, e a carteira do Plano Energisa, por ter uma meta inflação mais 6,38, ele tem mais de 55% alocado em Tesouro IPCA. E se a gente olhar aqui o IMA 5+, o Lucas falou, ele caiu 1,42, né? O plano caiu 0,37. Certo, fechou então esse mês negativo de 0,37. 0,37. Tá. Ou seja, a gente, apesar da gente estar carregado ali de Tesouro IPCA e esse ser o principal detrator nesse ano da rentabilidade, por a gente ser um pouco mais diversificado que a carteira não está totalmente alocado lá, a gente caiu só 0,37. Mas se a gente pegar todos os títulos públicos longos, caíram 0,40 e a parte mais longa caiu 1,42. Toda a carteira caiu 0,40, né? Então, o Plano Energisa aqui, eu trouxe até alguns dados aqui. Quando a gente fala por exemplo, de marcação a mercado e os títulos a carteira sofre por conta disso, eu trouxe aqui dados, por exemplo, do Tesouro IPCA 2045, que fechou o mês de julho, quando a rentabilidade foi 1,92, a taxa de 6,27. Tá. E cada título desse foi negociado no último dia do mês em R$ 4.242. Quando foi agosto, que o plano rendeu 0,93, essa taxa caiu para 6,24 e o ativo subiu para 4.290, tá? E agora, em setembro, aconteceu o contrário. Entendi. Por conta de todo esse cenário, a taxa subiu para 6,43 e o preço do ativo caiu para 4.229. Então, o que eu quero falar aqui para todos os nossos clientes é que o efeito da rentabilidade negativa esse mês e até durante o ano vem por conta dessa volatilidade. Desse desequilíbrio, né? Certo. E a gente tem que contabilizar esses valores no nosso balancete. Quando a gente contabiliza, a gente realiza essa rentabilidade negativa ou até bem positiva, como em julho. Tá. Então, o que eu quero dizer aqui, que todo o efeito aqui é de marcação a mercado e contabilização desses ativos. Não é perda financeira, não é que a Energisa-Prev foi lá no mercado financeiro e fez uma aplicação errada. São os mesmos ativos que a gente tinha no início do ano que vem tendo essa oscilação. Tá. O Plano Sudeste rendeu 0,12, foi positivo, mas mesmo assim ficou abaixo da meta dele, né? Ele também tem uma carteira com ativos marcados a mercado, com Tesouro IPCA. Então o resultado não só dos dois planos, mas dos demais, vem dessa oscilação financeira dos preços dos ativos. Certo. Não só bolsa, como toda a renda fixa, né? Até o crédito privado também tem essa dinâmica de marcação a mercado e oscilação dos preços, tá? Entendi, Wellington. E qual é a sua perspectiva aí para os próximos meses? O que você acha que pode acontecer referente à rentabilidade? A gente acha que os ativos, seja de renda fixa até de renda variável, quando a gente pega a bolsa brasileira, está bem depreciada em relação aos ativos financeiros. A gente acha que esses ativos chegaram próximo de um teto do estresse deles, né? Tá. Então a gente acredita que eu acredito que nos próximos meses, no próximo semestre, esses ativos tendem a recuperar.
e isso vem de retorno para a carteira do Plano Energisa. Que bom, então apesar desse mês ter sido negativo, as expectativas são boas para os próximos meses, né? Sim. É que a gente tinha uma expectativa muito boa, né? Corte de juros americano veio, Sim. mas aí por aqui, por conta de uma questão fiscal do governo tá gastando mais do que o mercado acredita que seria o ideal, tivemos que elevar juros, e até para conter a inflação. Exatamente, né? A gente mudou de um cenário ali quase perfeito, né, para essa renda fixa andar, vamos dizer assim, para um cenário de um pouco mais de estresse, que traz essa volatilidade aí no curto prazo, mas como o Wellington muito bem mencionou, é meramente contábil, a gente tem lá a aquisição desses ativos aí com taxas ali bem condizentes com o plano, né, então isso é meramente contábil e essa volatilidade aí, ela é só no curto prazo, no longo prazo, essa carteira de investimentos do plano, ela tende a entregar sim os resultados. E se a gente considerar, por exemplo, o carrego desses ativos hoje na carteira, a gente está falando de inflação, mas na média ali de 6,5%, 6,40%, que é um carrego muito bom para frente, né? Então a gente olha muito isso. Olha, a gente tem uma carteira bem alocada hoje, embora tenha essa volatilidade no preço dos ativos, mas a gente não tem nenhuma preocupação em relação à perda financeira de fato. É só questão de marcação ao mercado. Mesmo como vocês disseram, a visão é a longo prazo, né? Então, acho que isso é importante. Quando a gente constrói a política de investimento é para 5 anos, né? Então a gente revisa ela anualmente, a gente vai revisar agora, mas quando a gente constrói ela é olhando um horizonte de 5 anos. Então a gente não aloca para curto prazo, né? Por exemplo, uma classe que não está sofrendo e que está tendo um bom retorno agora é CDI, mas alocar toda a carteira do plano em CDI é uma visão de curto prazo. Então muita gente compara a nossa carteira com alguns planos que carregam só CDI, né? Mas ali ele está tendo uma visão mais de curto prazo, a gente está olhando muito mais de longo prazo. Até porque se a gente pegar o nosso passivo, que são os nossos clientes, a média de idade ali, a gente tem 16 mil hoje, se a gente pegar a média de idade, está abaixo de 40 anos. Certo. Então, não está em formação de reserva. Sim. Aí é importante essa visão mesmo a longo prazo, porque ele só vai, né, ter acesso à reserva dele daqui a algum tempo. Então, por isso que a gente fala. Eu acho que é importante também falar, Débora, porque a gente tem hoje bastante aposentado, né? Mais os aposentados. Hoje a gente tem uma carteira, o Plano Energisa é o maior plano nosso, e a carteira é única para todos. Sim. E a gente já fez um vídeo, já até publicou. A partir do mês que vem a gente vai lançar os perfis de investimento. Então, para o aposentado principalmente, vai ter a opção de ter o perfil conservador. Certo. Que é uma carteira com mais CDI, que não vai ter essa volatilidade. E para as pessoas que querem ter acesso à reserva quanto antes. É lógico que todos vão ter direito a escolher o perfil que ele quiser, né? Mas a partir do mês que vem a gente já vai oferecer os perfis e vai ter um perfil que é o moderado, essa carteira que a gente tem hoje. É lógico que a gente vai ajustar conforme política de investimento. Sim, que é um pouco mais arrojado, né? Mais arrojado. Mas já a gente vai oferecer o perfil conservador, tá? Tá. Porque aí aquele que já está recebendo benefício, que quer um pouco menos de volatilidade na cota. Ou que está próximo também, né, se aposentar. Sim. Aí a gente indica, né, como você comentou no vídeo anterior, o perfil conservador, mas claro, alinhado com os objetivos de cada um, né, isso não pode se levar só em consideração o momento, mas também os objetivos, né. Isso. Ah, legal. Bom, gostaria de te agradecer, Wellington, pelo nosso vídeo de hoje, o Lucas também, e dizer para você que só nos acompanhar aqui nas redes sociais, no YouTube, nós trazemos bastante informações sobre o mercado financeiro, investimentos, tá? Não deixem de enviar a sua pergunta ao nosso canal de relacionamento. Se você tiver qualquer dúvida sobre os investimentos do seu plano, rentabilidade, entre em contato com os nossos especialistas, que eles vão estar aí à prontidão para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Então, até o próximo, pessoal. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.